Então, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada por estarem aqui. Vamos começando e à medida que os restantes participantes vão conseguindo juntar, vão acompanhando a sessão. O meu nome é Inês Ferreira, eu faço parte da equipa que está responsável por gerir este tipo de ações, a equipa de comunicação e experiência. Hoje, a sessão de hoje será focada na SD-WAN e no seu papel naquilo que é a transformação digital das empresas. A ação vai estar dividida essencialmente em duas partes. Uma primeira parte em que teremos o Tomás, da equipa Networking e Segurança da NOS, a explicar exatamente qual é que é o papel da SD-WAN neste processo de transformação digital. E uma segunda parte em que teremos o Daniel Valente da Sonai, que vai partilhar connosco aquilo que será um use case que exemplifique melhor a aplicabilidade desta solução. Antes de passar a palavra para o Tomás, se calhar queria só aproveitar para vos desafiar a colocarem questões, a fazerem comentários. Têm disponíveis tanto a secção de Q&A como o chat e podem ir colocando questões à medida que a sessão vai decorrendo, porque no final nós teremos um slot específico destinado à resposta a essas questões. Portanto, a ideia é tentarmos dinamizar ao máximo esta sessão e torná-la interativa. Tomás, continuas? Obrigada. Bom dia, vamos então avançar. Eu sou o Tomás Pina, como a Inês referiu, faço parte da equipa de redes empresariais da NOS com as soluções da Network e Security. Quero agradecer também a presença do Daniel Valente, Infrastructure Architect da Sonai MC, que, como a Inês referiu, nos vai ajudar aqui na apresentação de um use case que fizemos para a solução do Super. A transformação digital é um conceito presente em qualquer empresa e todos já passamos por muitos projetos de transformação. Mas por mais projetos que tenhamos feito, há sempre uma nova inovação que obriga a um novo projeto de transformação digital. Para ilustrar um pouco esta ideia, trago-vos aqui aquilo que são as principais tendências estratégicas para 2021, segundo a Gartner. Aqui podemos ver que o contexto de pandemia teve um papel fundamental na definição destas novas estratégias. Estas novas tendências estão aqui divididas em três torres: o People Centricity, Location Independence e Resilient Delivery. Não é objetivo deste webinar analisar estas tendências, mas apenas mostrar como a transformação digital coloca pressão nas redes de dados. Por isso trago-vos aqui, e se calhar vou referir aqui apenas alguns exemplos, como por exemplo aqui, Internet of Behavior. Aqui este conceito de Internet of Behavior está relacionado com a capacidade de utilizar dados para mudar comportamentos. Um exemplo que a própria Gartner refere é utilizar videovigilância para verificar se as pessoas estão a utilizar máscaras ou se estão a cumprir com os distanciamentos sociais. Tomás, desculpa interromper-te, mas vou-te pedir que fales mais perto do microfone porque estamos com algumas dificuldades em ouvir-te perfeitamente. E assim, está melhor? Está melhor. Ok. Portanto, estava-vos aqui a referir que o Internet of Behavior tem a ver com a recolha de informação de dados, no caso do exemplo da Gartner, de equipamentos de videovigilância, mas que poderiam ser de telemóveis, de outros dispositivos, com a finalidade de recolher informação, processar uma analítica e depois levar as pessoas a mudar os comportamentos. Isto claramente é uma ideia inspirada no processo de pandemia em que vivemos atualmente. Temos aqui outros exemplos que eu também gostaria de referir, como por exemplo Location Independence, com o Distributed Cloud ou Anywhere Operation. Estas questões estão relacionadas, por exemplo, no caso do Distributed Cloud, para aproximar as aplicações dos utilizadores. Isto é, obviamente, um tema muito mais premente para países maiores, como os Estados Unidos, ou então para multinacionais com presença em diferentes geografias, mas e que em Portugal não é um tema tão premente, digamos. Já o Anywhere Operation é um tema que nós temos vivido mais, fruto essencialmente do teletrabalho. Aqui a ideia é disponibilizar todas as aplicações de negócio a dispositivos, a todo o tipo de dispositivos, independentemente dos meios de acesso
que o utilizador possa utilizar. Vou referir também uma da Resilient Delivery, da torre Resilient Delivery, apenas como exemplo aqui o Hyper Automation, que provavelmente não é o mais interessante desta torre, mas que representa um pouco como é que a transformação digital pode trazer pressão sobre a rede de comunicações. A ideia por trás desta tendência é uma digitalização massiva. Essencialmente tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado. Esta é a ideia que está por trás desta tendência. Eu conheço alguns casos de pessoas que de facto estão a fazer trabalho remoto, mas como nem todos os processos da empresa estão digitalizados, têm depois a necessidade de se deslocar à empresa para fazer esses serviços. E isto é o mote, digamos, para esta tendência. Portanto, o que se observa de forma mais ou menos transversal a estas tendências que eu acabei de referir é a necessidade de processar e armazenar cada vez mais dados e de disponibilizar as aplicações de forma flexível, segura, a partir de qualquer lugar, dispositivo e hora. Portanto, mais uma vez, pressão sobre a rede para aceder à componente de computação, digamos, à capacidade de processamento e de armazenamento que tende a passar também de clouds privadas para clouds públicas e ter a flexibilidade de poder configurar a rede de maneira a disponibilizar os serviços a todos os utilizadores a partir do melhor meio de acesso possível. Referia, portanto, que a necessidade de processar e armazenar a maior quantidade de dados obriga as empresas a procurar soluções tecnológicas capazes de responder a estes novos desafios. Temos aqui, por exemplo, a necessidade de migrar para IaaS e Software as a Service e também de poder gerir os fluxos de tráfego em contextos de clouds híbridas ou de múltiplas clouds públicas, o que faz ou o que leva as empresas a procurar soluções do tipo Cloud On-Ramp e Colocation. Depois ainda temos o caso da gestão de segurança, que passa a ser uma necessidade premente devido ao facto de se abrir o acesso direto à internet em cada um dos escritórios. Portanto, leva as empresas à procura de soluções com Automated Security intrínsecas à solução de comunicações. Acresce também o facto de estarmos a utilizar acessos direto à internet, a necessidade de fazer a gestão do tráfego. Nós sabemos que o acesso à internet, sobretudo na componente middle mile, não tem QoS garantido e por essa razão a única forma de aplicar a priorização de tráfego é nos pontos remotos. E, portanto, as soluções com Application Aware Routing são fundamentais para assegurar a prioridade do tráfego crítico para o negócio. E, por fim, dado que esta rede é muito mais volátil, com a necessidade de poder abrir serviços de data center em diferentes clouds públicas, é importante que a rede seja flexível e que tenha a capacidade de se adaptar rapidamente à introdução de novos serviços ou então de novos sites, etc. Por isso, também se procuram plataformas que garantam flexibilidade e simplicidade na gestão da rede. Estas soluções são hoje todas endereçadas por soluções do tipo SD-WAN. O facto do tráfego estar a migrar para múltiplas clouds, com acesso direto à internet, levanta desafios de segurança e gestão de tráfego que podem ser complexos. Eu trago aqui dois esquemas de rede para nós, uma à esquerda mais tradicional, com redes IP-MPLS, e a outra já com um cenário com multi-cloud. Como podemos ver do lado esquerdo na rede IP-MPLS, o que acontece tipicamente é ligar os escritórios a aplicações que estão alojadas em servidores nos data centers. Portanto, estamos a falar de redes privadas e logo por essa razão seguras, que não estão expostas à internet, sendo que a internet tipicamente era feita num data center central, onde seriam aplicadas portanto, onde serão aplicadas as regras de segurança. Também por facto de serem redes fechadas e privadas, os operadores garantem QoS end-to-end. Essencialmente, estamos a falar das taxas de erro, estamos a falar também do round trip time, jitter, etc., que são assegurados sempre desde o escritório até a qualquer outro ponto da rede. E também temos os mecanismos de classe de serviço para garantir a prioridade do tráfego crítico para o negócio. Já no caso do lado direito, que seria uma rede multi-cloud, o que se poderia fazer para aceder às clouds públicas é adicionar à solução um breakout direto à internet. E no instante em que fazemos um breakout direto à internet, põe-se a questão da segurança e logo há um ponto de exposição
onde deveremos ter o equivalente a uma solução com firewall. A partir deste cenário, poderíamos admitir que, então, a forma de encaminhar o tráfego para a cloud pública seria sempre através do acesso à internet e para as clouds privadas através de acessos VPN e PMPLS. A verdade é que isto seria uma utilização um pouco eficaz dos recursos. Aquilo que habitualmente queremos fazer é utilizar o acesso à internet para fazer o backup da solução EPLS e vice-versa. Portanto, também conseguir aceder às soluções que estão na cloud, se falhar o acesso à internet em qualquer um dos escritórios, utilizando a rede IPMPLS e fazendo então o breakout para a cloud. Isto obriga mais um ponto de exposição à rede internet, aqui na rede IPMPLS, portanto seria mais um ponto de segurança a considerar e a ter que gerir. Num contexto em que estivéssemos a falar, por exemplo, de 100 escritórios remotos e mais o ponto central da rede IPMPLS, estaríamos desde logo a falar de 101 pontos de gestão de segurança. Outro dos aspectos relevantes, como tínhamos referido há pouco, é garantir que as aplicações críticas seguem efetivamente o melhor caminho. Apesar de podermos pensar que o breakout à internet nos garante o melhor acesso, por exemplo, para o Office 365, isto nem sempre acontece. Portanto, a forma de verificar qual é que é o melhor caminho está, ou digamos, essa inteligência está na componente de routing SD-WAN, que permite fazer a avaliação da qualidade do link e depois decidir dinamicamente se faz sentido encaminhar o tráfego pela internet ou pela VPN e PMPLS. Portanto, estas complexidades são tipicamente resolvidas ou exigem, pelo menos, uma plataforma centralizada de controle e visibilidade. Basicamente, para podermos gerir e perceber exatamente como a rede se está a comportar, esta solução é mandatória, porque seria impensável ter que entrar em todas as aplicações ou em mais do que uma aplicação central para ter uma visão integral das soluções. Mais uma vez, isto é integralmente respondido pelas soluções do tipo SD-WAN. Portanto, a laia de resumo apresenta-vos neste slide os benefícios da solução SD-WAN para responder aos desafios de negócio. Para além do encaminhamento inteligente, aqui com os mecanismos de application aware, temos também a maior simplicidade e flexibilidade da rede. Isto não resulta apenas de funções do tipo Zero Touch Provisioning, mas também do facto de estarmos a abstrair do que está no underlay, que tipicamente são ligações mais complexas, e olharmos apenas para a topologia lógica da rede, o que permite tomar decisões de forma mais simples. Temos também, de forma intrínseca, as soluções de segurança incorporadas e, mais uma vez, não estamos apenas a falar da integridade da informação com base nos mecanismos de encriptação e autenticação, estamos também a falar das regras de segurança que tipicamente uma solução de firewall nos traz, como, por exemplo, o IDS, IPS, Web Filtering, Advanced Malware Protection, etc. A gestão centralizada, que já referimos, que permite analisar e gerir toda a rede de forma mais simples. E, por fim, a componente de redução de custos. Aqui eu refiro a redução de custos essencialmente pela redução do custo do acesso à internet face a um acesso IPMPLS. Isto é um dos benefícios referidos pelas soluções SD-WAN. Justifica-se ver em mais detalhe este último benefício, até porque não há fabricante nenhum que não refira este benefício, mas como eu vos dizia, será que isto é válido em Portugal? Este slide podia ter sido retirado de qualquer apresentação de qualquer fabricante, porque o discurso é de facto comum em todos eles. Aqui propõe-se que o acesso à internet podem aumentar os débitos das ligações por menos custo do que as soluções puras MPLS. Portanto, em vez de estar, e olhando aqui para o primeiro cenário, onde eu tenho uma interligação de um site remoto a um data center, eu poderia fazer o upgrade deste acesso IPMPLS, mas a sugestão do fabricante é isto ficaria mais dispendioso do que optar por um acesso do tipo broadband, ou seja, um FTTH, por exemplo, em internet para aumentar a largura de banda. E depois, usando os mecanismos de balanceamento de carga, passar o tráfego crítico pelas redes IPMPLS e o tráfego menos crítico pelo acesso à internet tipo FTTH. Sugere ainda mais, que é levar a redução do custo um bocadinho mais além.
E isso significa, portanto, substituir o acesso MPLS por 2 acessos do tipo FTTH, que poderiam, inclusivamente, ser de operadores distintos. E, portanto, desta maneira, com os mecanismos que permitem analisar a qualidade do link, decidir qual é que é o link que em cada instante permite entregar as aplicações críticas da melhor maneira. E, portanto, com estes mecanismos sugerem que havia uma boa forma de reduzir custo. Um dos principais pressupostos para a redução de custo está relacionado com os valores que nós encontramos aqui no canto inferior direito. E isto eu retirei efetivamente de uma apresentação de um fabricante, e aqui é sugerido que um acesso do tipo broadband custa, quando comparado com o acesso MPLS por megabit por segundo, 97% menos. Ou seja, é uma solução 97% mais barata. Isto justifica uma análise financeira em que se possa investir mais dinheiro para ter uma solução SD-WAN, porque, da perspectiva de TCO, teríamos um custo mais baixo. A verdade é que isto não se verifica em Portugal. Já hoje, e há vários anos, os operadores, de forma global, oferecem soluções do tipo FTTH 4G integradas com a rede IP/MPLS, com custos que são muito semelhantes a qualquer acesso à internet empresarial com a mesma tecnologia. E, portanto, nós não conseguimos encontrar esta poupança de custos aqui em Portugal. O facto da redução de custos pela componente do acesso não se verificar em Portugal não resulta apenas numa desvantagem. Sem este condicionamento do custo, podemos escolher, digamos, a topologia da rede mais adequada àquilo que de facto são as necessidades do cliente. Portanto, aqui podemos ver, por exemplo, algumas topologias que nós poderíamos considerar para instalar, digamos, soluções em MPLS, porque não tendo o constrangimento da questão custo, teríamos uma solução muito idêntica do ponto de vista de preço se tivéssemos a considerar uma solução suportada por underlay MPLS, internet ou mesmo híbrida, colocando acesso à internet ao MPLS. Portanto, o critério da escolha de qualquer uma destas soluções não seria pela componente custo, seria antes pela componente serviço. E qual é aquela que melhor se adapta às necessidades do cliente. Trago aqui ainda uma outra solução, que é um cenário misto. E o que é que nós entendemos como cenário misto? Um cenário com uma parte da rede instalada de forma tradicional, portanto usando a rede IP/MPLS, e a outra parte com rede SD-WAN. Refiro-vos aqui um exemplo, e que podia também ter referido no slide anterior, que se remete para aqueles clientes que têm, para além de uma rede nacional, sites internacionais com acesso internacional. Aí, a componente de redução de custo, dependendo também da geografia, verifica-se. Ou seja, é possível obter acesso à internet muito mais baratos que acesso a MPLS e, portanto, pode fazer sentido migrar a solução internacional para uma solução SD-WAN para obter redução de custo. Se estendêssemos essa solução SD-WAN também à rede nacional, poderia perder-se, digamos, esse benefício-custo, e por essa razão temos aqui um cenário SD-WAN MPLS. Há várias formas de integrar as duas soluções. A NOS desenha sempre uma solução integrando no seu data center e de forma centralizada as soluções SD-WAN com a rede IP/MPLS, ficando então, do ponto de vista funcional, completamente transparente para o cliente. Já que estamos aqui a analisar o contexto nacional, faz também sentido avaliar as principais razões para as empresas nacionais adotarem soluções SD-WAN. Trago-vos aqui este slide, que é feito com base nos projetos que a nós tem vindo a trabalhar, e conseguimos, desde já, observar um conjunto de tendências que podem explicar, de alguma maneira, o que motiva as empresas a avançar para soluções SD-WAN. Mas antes disso, apenas aqui alguns números que julgo serem interessantes, como, por exemplo, dos casos que temos vindo a trabalhar, em 61% dos casos, o cliente prefere underlay internet, e em 30% MPLS e 9% híbridas. Também refiro aqui que em 91% dos casos o cliente tem topologias hub and spoke. Isto parece à partida uma informação pouco relevante, mas a verdade é que depois na escolha da solução ou no dimensionamento da solução acaba por ser um tema importante. Uma solução full mesh exige à partida equipamentos com maior capacidade, porque vão ter que lidar com mais túneis, e portanto uma solução hub and spoke pode ter um melhor fit do ponto de vista financeiro.
Também de referir que, mesmo nas situações anteriores, em 68% dos casos, existe a necessidade de integrar com a rede IP MPLS. Ou seja, ter um underlay, a ligação entre o overlay e o underlay com a rede IP MPLS. Aqui estamos a falar de poder integrar com soluções do tipo CIBS, com serviços de voz, cloud, de operador e outros serviços legacy que estão disponíveis apenas pela rede IP MPLS e é preciso, digamos, sair da rede overlay e mapeá-la com a rede MPLS e a nós integre essas soluções também de forma transparente para o cliente. Olhando então aqui para os vários casos e de referir que as razões que os clientes apontam para escolher uma solução SD-WAN nunca são, ou raramente são, apenas uma. Ou seja, em 68% dos casos, o cliente identifica duas ou mais razões para optar por uma solução SD-WAN. Então, olhando aqui com um bocadinho mais de detalhe, por exemplo, no caso do underlay internet, em 50% das situações, portanto, destes 50%, os clientes tinham rede de acesso internacional. E quando o cliente tem rede de acesso internacional, a componente de redução de custo aparece como motivação para todos os clientes. Ou seja, o cliente opta pela solução SD-WAN no sentido de poder reduzir custos na solução IP MPLS. Depois vemos aqui em baixo que 71% desses clientes identificam a segurança como outra razão para escolher uma solução SD-WAN. Não significa que os clientes, ou 100% dos clientes, não tenham preocupações de segurança. Em alguns casos, havia clientes que já tinham firewalls com túneis IPsec e, portanto, a questão de segurança não era a principal preocupação deles. Nesses casos, a preocupação era mais o Application Aware Routing para poder garantir prioridade naqueles tráfegos que eram mais críticos, que com a solução tradicional não tinham capacidade de fazer. Ainda no underlay internet, mas já com redes apenas nacionais, em 43% dos casos o cliente identifica a estratégia cloud como a razão para migrar de uma solução MPLS para a solução SD-WAN. Aqui a segurança aparece com mais situação, de facto, ou seja, 71% é mais razão do que a estratégia cloud. A verdade é que alguns clientes não têm a estratégia cloud como uma principal razão, mas apenas o breakout direto à internet. E nesses casos a componente de segurança é relevante. E o que se verifica também é sempre que a componente de segurança é uma razão para justificar a solução SD-WAN, a flexibilidade, simplicidade, visibilidade e controle aparecem tipicamente associadas às razões para justificar uma solução SD-WAN. Já nos casos com underlay MPLS, 71% dos clientes têm cloud híbrida. E aqui referir que não há necessariamente, não é necessário que o cliente tenha um breakout direto à internet a partir da rede IP MPLS para chegar aos cloud providers. A nós tem ligações diretas aos principais cloud providers e, portanto, pode fazer essa interligação também a partir diretamente da rede IP MPLS e, portanto, neste cenário apenas foi identificado uma solução SD-WAN sobre um underlay MPLS por razões de cloud híbrida e isto foi identificado por 71% dos clientes. Em 14% desses clientes, a razão da SD-WAN foi a segurança. Tínhamos revisto há pouco que a rede IP MPLS é uma rede fechada e logo segura, mas a verdade, em alguns casos e alguns clientes, têm de facto a necessidade de encriptar o tráfego de informação mesmo sobre a rede IP MPLS, numa ótica de Zero Trust. E nesses casos, e apesar de existirem soluções já para fazer isto, como por exemplo o FlexVPN, a verdade é que a solução SD-WAN permite fazer exatamente a mesma coisa, mais uma vez, de forma mais simples, flexível e com melhor visibilidade e controle. E por essa razão também o cliente opta por uma solução SD-WAN. Depois podemos ver mais à frente, mas a verdade é que isto tipicamente acontece em clientes da banca. Já nas redes híbridas e MPLS mais net, em 50% dos casos, a estratégia de cloud pública é a razão para optar por uma solução SD-WAN. Mais uma vez aqui verificamos que, em alguns casos, o cliente tem a necessidade também de segmentar a rede, assegurando, por exemplo, o breakout de acesso à internet local para utilizadores guest ou para parceiros e, por essa razão, também a solução SD-WAN pode ser uma boa opção. Ainda com base naquilo que nós temos vindo a trabalhar, também vos
trazemos aqui um pouco a visibilidade das soluções que temos vindo a trabalhar. Portanto, mais uma vez, isto são soluções que nós temos vindo a trabalhar, não é necessariamente um estudo de mercado nacional, mas aquilo que nós temos verificado nos projetos que temos trabalhado é uma preferência pelas soluções Cisco. Em 50% dos casos temos trabalhado soluções Meraki e em 25% Viptela, o que totaliza 75% de soluções Cisco. Sobretudo este ano temos verificado um grande crescimento também de soluções Fortinet. E o que verificamos também é que a Fortinet tem uma preferência essencialmente por aqueles clientes que já têm soluções Fortinet e, portanto, analisam de forma um bocadinho mais ativa a possibilidade de migrar para uma solução SD-WAN. E acreditamos que esta tendência seja para manter. De referir com aquilo que eu tinha dito há pouco, a Viptela tem tido um bocadinho mais de aderência nas soluções da banca e finança e já no retalho a solução Meraki, até porque tipicamente tem a ver com a complexidade das soluções de cada setor e também do posicionamento de preço de cada uma delas. A escolha de uma solução SD-WAN não é isenta de desafios. Alguns dos aspectos a considerar são, por exemplo, aqui o custo, a complexidade, a interoperabilidade com os componentes de rede existentes. Não é fácil fazer uma escolha de uma solução SD-WAN cumprindo todos estes requisitos. A informação disponível é muita, mas nem sempre se adequa àquilo que nós necessitamos. E por vezes é preciso fazer trade-offs, ou seja, se calhar uma solução é melhor numa determinada componente, mas aquela que serve aqueles requisitos mais críticos são outra solução. E é preciso fazer aqui uns trade-offs. Outro dos aspectos tem a ver com a redução de custos. Já vimos que em Portugal, e com base na redução do custo dos acessos, não se obtém grandes reduções de custo, mas mesmo numa componente internacional, se optar por uma solução SD-WAN de forma global para toda a rede, pode-se perder esta vantagem financeira. E por fim, também um outro desafio que as empresas enfrentam na escolha de uma solução SD-WAN tem a ver com a proteção de investimento, porque a rigor as soluções SD-WAN não são standard e, portanto, isto tipicamente resulta num vendor lock. Ou seja, se só optar por uma solução e se mais à frente chegar à conclusão que faria sentido ter uma outra, teríamos aqui um problema ou financeiro, ou então termos que ficar agarrados à solução sem poder beneficiar, digamos, da feature que estava disponível. E é um pouco aqui que a nós pretende ajudar os clientes. Porque basicamente o que a nós faz é avaliar de forma muito cuidadosa os requisitos de negócio do cliente. Não só os atuais, como também os futuros. Procurando a melhor solução. Combinando sempre que necessário, esta solução, esta SD-WAN, com as soluções tradicionais, né? Assegurando sempre o funcionamento das soluções legacy. Também fazemos outra coisa, que na realidade nós avaliamos constantemente as principais soluções SD-WAN. Aqui a nossa equipa de engenharia tem um papel fundamental, porque testa a solução com os vários cenários possíveis e depois nós ficamos com uma lista de features que são mais fortes num fabricante ou noutro e que depois nos permitem assegurar a melhor recomendação para os clientes. Nós definimos aqui um mapa de decisão com 3 domínios e, na realidade, a ideia é seguir este domínio de forma mais cronológica, portanto, da esquerda para a direita, em que nós iniciamos, como tinha referido há pouco, a análise dos requisitos do negócio. Aqui a finalidade, ou no fim desta análise, a ideia é perceber se, de facto, a solução SD-WAN é a melhor solução para o cliente ou se o cliente fica bem servido com uma solução do tipo tradicional. Depois de partir de perceber isso, e se concluirmos que a solução SD-WAN é de facto uma boa solução para o cliente, analisamos as características do cliente. E o que é que entendemos como características do cliente? É justamente a topologia de rede, como é que são os fluxos de informação, se há necessidade de segmentação, qual é a base instalada, por exemplo, como tínhamos referido há pouco, se o cliente tem uma preferência por uma solução do tipo Full Stack Meraki, ou se já tem uma solução Fortinet ou ISR, Cisco ISR, e que podem, com o upgrade de licenciamento, migrar ou evoluir para uma solução SD-WAN. Essencialmente é isto que pretendemos avaliar nesta solução, fazendo aqui já um afunilamento, passa a expressão, para determinar já algumas soluções passíveis de serem utilizadas no cliente. E, por fim, uma análise mais criteriosa dos requisitos técnicos para ver se não temos aqui, por exemplo, uma incompatibilidade com uma solução ou se temos uma recomendação de uma solução que garanta maior flexibilidade. E para nos suportar nesta decisão, fizemos aqui um conjunto de tabelas
e que eu vos trago aqui apenas um exemplo para verem como é que funciona. Ou seja, na componente de requisitos de negócio, a decisão é entre SD-WAN e tradicional. Acredito que não consigam ler o que aqui está, mas a ideia é chegarmos ao final deste processo de decisão e perceber se efetivamente uma solução SD-WAN é preferível a uma solução tradicional. Por exemplo, se o cliente tiver uma estratégia de cloud, podemos concluir que as soluções SD-WAN fazem um full match do requisito. Mas não significa que a solução tradicional não possa também cumprir este requisito. Depende, essencialmente, de que fabricante, de que cloud provider estamos a falar e também de qual é que é a utilização que se pretende ter daquele cloud provider. E, portanto, podemos aqui analisar de forma mais fina se a solução SD-WAN é de facto preferível ou uma solução tradicional. Depois, assumindo que a solução SD-WAN seria aqui uma opção viável para o cliente, passaríamos à fase de escolha de uma solução ou de funilar, digamos, das várias vendas com base naquilo que seria a topologia do cliente. Por exemplo, se houvesse necessidade de segmentação, por exemplo, ter uma VPN privada, uma VPN de parceiros e um Wi-Fi guest, por exemplo, uma segmentação para Wi-Fi guest, então provavelmente não optaríamos por uma solução Meraki devido à limitação que tem nesta componente de segmentação e escolheríamos, por exemplo, e no caso do exemplo que aqui temos, uma solução Fortinet ou Viptela. E por fim, iríamos analisar essas soluções escolhidas com base nas features que elas disponibilizam para ver se não encontraríamos aqui uma incompatibilidade ou então uma recomendação mais adequada àquilo que seriam as necessidades do cliente. E é com base um pouco neste resultado, ou deste procedimento, que trazemos então aqui o use case e agradecia então ao Daniel para fazer a apresentação. Daniel? Viva, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado a nós aqui na pessoa do Tomás e da Inês pelo convite de partilharmos o nosso use case. Chamo-me Daniel Valente, eu faço parte da equipa de arquitetura de infraestruturas da Sonai AMC e dentro dessa equipa eu sou responsável pelos temas todos relacionados mais com networking, com cloud e o SD-WAN e todo o tema, tudo que gira à volta do SDN e principalmente aqui o SD-WAN para hoje, para nós, é um tema que eu acompanho já há alguns anos. Queres mudar, Tomás, por favor? Nós na Sonai, e mais especificamente na Sonai AMC, portanto, no mundo do retalho, na componente modelo e continente, que é a área que é onde eu estou inserido, nós já estamos a olhar para o SD-WAN e para os benefícios que o SD-WAN nos pode trazer há verdadeiramente muito tempo. Na realidade, nós já estamos a estudar soluções de SD-WAN e a ver as eventuais mais-valias desde 2016. Há muito tempo que acompanhamos esta evolução e estas tendências, mas na realidade, o Tomás já tocou aqui em alguns pontos bastante relevantes para quem quer hoje, à data de hoje, analisar soluções de SD-WAN. No fundo, a nossa grande dificuldade e a grande razão pela qual nós só em 2020 é que verdadeiramente adotamos uma solução deste género para um use case específico que vamos já detalhar. Na realidade, prende-se muito, primeiro com o constatar daquela questão do custo, que realmente é uma bandeira que todos os fabricantes trazem, que em Portugal depois não se verifica e é preciso desmistificar isso, e é preciso desmontar isso dentro das organizações em que operamos. E num segundo momento, também a escolha da solução é verdadeiramente aqui que eu considero que também foi um desafio muito grande. A oferta é grande, nos últimos anos tem evoluído imenso, portanto os incumbentes, os grandes players têm adquirido também as soluções mais pequenas, o que não nos facilita nada a nossa seleção. E na realidade muito sinceramente, nós nos últimos anos testamos várias soluções, fizemos provas de conceito, fizemos pilotos, reunimos com fabricantes, temos aqui mas acabamos por depois trocar aqui, tirar partido aqui da proximidade e trocar aqui umas bolas, porque a nós está a fazer exatamente as mesmas análises, as mesmas investigações, e acabamos por juntar aqui o útil ao agradável e convergimos aqui numa solução que achamos que faz todo sentido para nós. Portanto, uma das coisas também que eu gostava de partilhar convosco é que a definição do use case também é muito relevante. Nós temos, como certamente a gente conhece, a Sonai AMC tem a insígnia mais forte, a marca mais forte que no mercado nacional é o continente em si, e nós temos vários tamanhos de continentes,
e neste momento nós ainda não, nós estamos a olhar para esse use case também à luz destas tecnologias, mas não é aí que nós estamos ainda. Aqui o que nós fechamos e que temos neste momento nas nossas lojas mais pequenas, que é a loja conhecida também pelo meu super, que temos várias centenas de lojas no território nacional, e na realidade nestas lojas mais pequeninas, o use case da questão do custo, então aqui é que ele não entra de todo. Mas entram outros, e é com base nesses que eu gostaria também de me focar, que eu gostaria de partilhar convosco. No fundo, nós temos aqui umas necessidades, são umas lojas relativamente pequenas, com necessidades de tecnologias de informação também não são nada de extraordinárias. No entanto, é um modelo de negócio que tem uma agilidade tremenda, portanto, uma velocidade grande na componente de abertura e de encerramento de algumas lojas, mas nós abrimos lojas do meu super literalmente diariamente. Portanto, a velocidade, a facilidade de fazer deployment de uma solução, de abrir uma loja, de levantar as comunicações, para nós sempre foi um tema que queríamos evoluir e queríamos melhorar. Estas lojas, apesar de serem pequeninas e apesar de terem uma resolução um bocadinho mais, ou necessidades de IT um bocadinho mais parcas, têm uma dependência grande do ponto de vista da conectividade com o dado center da Sonai. E muito provavelmente vocês todos conhecem a solução, a maior parte de vocês conhece a solução. Na realidade, a loja consegue operar, toda a parte de venda consegue funcionar, mas há um pormenor que nós ainda não conseguimos pô-lo autónomo, e dificilmente vamos conseguir, que é a utilização do nosso cartão de fidelização, o cartão Continente. No momento em que as comunicações param, o cartão Continente deixa de conseguir funcionar. Portanto, isso para nós torna as comunicações absolutamente críticas para nós. E uma das grandes vantagens que nós temos nesta solução é a capacidade de ter embutido na mesma solução o acesso 4G para backup, que na realidade nos traz aqui um aumento de resiliência muito grande. Não é que seja uma coisa extraordinariamente evoluída, porque não é, isto existe noutras soluções normais, mas nós temos aqui um use case um bocadinho diferente e achamos aqui uma mais-valia também grande mencionar isto, porque existe depois no ecossistema a possibilidade da plataforma central da Meraki gerir, se nós quisermos não ter o cartão 4G metido na mesma caixa, quisermos que ele esteja fora, para poder termos o melhor sinal, pôr essa anteninha com o 4G mais perto da rua, etc., para não estar com o sinal comprometido, esse equipamento que serve, portanto, pode ser gerido depois também centralmente e não é mais continua a ser um ponto de falha, mas continua a estar debaixo também de uma única gestão, e isso para nós foi uma mais-valia também muito grande. E depois todos os use cases que o Tomás falou, portanto, nomeadamente para nós temos todas estas lojas estão assentes num underlay de internet, não trabalhamos nestas lojas pequeninas com redes dedicadas, e a componente de segurança para nós sempre foi um desafio. Nós temos todo o tipo de acessos espalhados a nível nacional, portanto tínhamos aqui uma dificuldade grande de controlar o que é que era feito. Nem é controlar, porque nós não queríamos impedir nada, mas na realidade nós queríamos ter ali a garantia de que as coisas corriam bem e de que tínhamos visibilidade acima de tudo sobre o que é que estava a acontecer, e conhecendo acessos dos mais variados tipos, a visibilidade não era igual em todos, e nós tínhamos aqui desafios muito grandes. Para partilhar com vocês um use case que demoramos demasiado tempo a perceber. Tínhamos queixas num meu super já não me recordo do local, mas tínhamos queixas frequentes de dificuldades de performance, de lentidão, etc. E durante semanas e semanas e semanas olhar para aquilo, não víamos onde é que podia estar a razão da saturação. Depois fomos a descobrir que a senhora que faz os passos aos produtos, naqueles tempos mais mortos, tinha o YouTube por trás do computador a passar vídeos de 4K por música, portanto, e isto causa-nos problemas de negócio. São coisas, uma pessoa até se pode rir hoje em dia, né? Na altura não nos ríamos quando a pessoa estava a queixar, mas na realidade são coisas que uma visibilidade aplicacional, uma solução mais evoluída nos consegue trazer, e essa foi das coisas também que nos levou a estudar estas soluções.
Outras questões também para nós muito relevantes é que nós temos verdadeiramente uma estratégia de cloud, portanto, é para nós, é o que nós fazemos, é o que nós estamos a tentar, é o caminho que estamos a tentar seguir. E então toda a facilidade de integração com clouds públicas para nós também é uma mais-valia muito grande, mas não só, portanto, a questão de nós adotarmos cada vez mais soluções baseadas em SaaS ou em Software as a Service e a capacidade também de conseguirmos que soluções deste género com uma visibilidade aplicacional consigam priorizar tráfego para a internet e não com visibilidade, com essa visibilidade, tirando partido dessa visibilidade aplicacional, para nós também é absolutamente importante e coisa com uma solução tradicional de saída para a internet direta muito dificilmente consegue endereçar. Um dos temas também que eu gostava só de falar, não é provavelmente dito no use case que temos aqui em cima da mesa. Portanto, eu considero, no mundo do SD-WAN, o App-Aware Routing, o roteamento baseado nas aplicações, como uma solução extraordinariamente vantajosa em imensos cenários. No nosso, não é, neste caso, neste use case, acaba por não ser muito relevante, porque nós, no fundo, aquilo que nós só tínhamos, neste caso, com pequenino, entre aspas, nós só temos uma única linha de acesso. Portanto, ele acaba por ter que sair sempre pelo mesmo sítio. O nosso use case estamos a usar o 4G apenas como backup do acesso tradicional. No entanto, em soluções híbridas, como aquelas que o Tomás mostrou, acho que acrescenta imenso e pode ser também um dos benefícios enormes que se pode tirar de uma solução deste género, e aqui terá provavelmente com outro tipo de soluções. No fundo, aqui o que nós também para partilhar convosco, nós estamos em pleno rollout da solução nos meus super. Estamos satisfeitos com aquilo que está a acontecer e com facilidade de rollout. Isso para nós também vem evidenciar a facilidade e a agilidade toda que nós queremos vir a ter num futuro muito próximo. É evidente as questões da gestão centralizada e da segurança centralizada para nós. Portanto, a política de segurança que nós criamos e que é aplicada a toda a gente, portanto, ficamos com visibilidade sobre isso e isso para nós é extremamente importante. Mas também queremos tentar ir além e também para partilhar convosco, que eu acho que também é outra das razões que nós estamos satisfeitos com o trabalho que foi feito de seleção da solução e com esta solução que acabamos por convergir, porque existem ali mais uma peça no ecossistema que eu acho que é relevante para nós e nós ainda não estamos a tirar partido dela, mas achamos que é um caminho interessante, que é a capacidade de integrar com outros tipos de serviços, nomeadamente com as câmaras de videovigilância, nomeadamente o CCTV, é um caminho que nós queremos percorrer, portanto, tirando partido das APIs que as próprias soluções já trazem e ter use cases que vão para além da conectividade e que vão além da segurança, que aí sim podemos tirar partido de algumas delas, e neste caso, esta solução em particular tem ali já algumas coisas muito interessantes nesse sentido, fazer alguma analítica embutida dentro da própria cloud deles. Tem ali algumas coisas que nós também consideramos como um use case. Neste momento ainda não o fazemos, não vou estar aqui a iludir ninguém, mas é claramente aquela profundidade da análise do fabrico das soluções que eu acho que deve também existir e que poderá ajudar na escolha de um caminho ou do outro. E basicamente é isto. Então, nós acreditamos nesta solução, acreditamos neste caminho. Posso também partilhar e orientar que estamos, como já a entender, estamos a fazer o mesmo caminho para as nossas lojas próprias, às lojas aos continentes, por assim dizer. Estamos a beber exatamente deste processo da nós para esse caminho. Ainda não estamos numa fase ainda não fechamos esse processo, mas estou confiante que isso irá acontecer nos próximos meses e muito possivelmente numa futura sessão de partilha da ST1 trazemos cá um outro use case com uma complexidade diferente, com um desafio ainda maior, mas que acreditamos que a própria framework de escolha de produto e de escolha de solução que faz sentido e para já vamos ver, mas à partida estamos satisfeitos.
Tomás? O Tomás está em mute. Estou, ok. Agora sim. Estava a tentar falar. Obrigado, Daniel, por esses insights muito relevantes, penso eu. Estamos aqui também agora na sessão de perguntas e respostas. Penso que já temos aqui um conjunto de perguntas. Eu também coloquei aqui o meu e-mail para a eventualidade de não termos tempo, digamos, de passar todas as questões, ou se quiserem enviar um e-mail com alguma questão privada, eu também responderei. Obrigada aos dois. Eu se calhar vou começando a colocar as questões que já temos aqui. E é só aproveitar para relembrar que temos aqui 10 minutinhos, portanto, qualquer questão que queiram ver resolvida agora podem partilhar connosco. Alternativamente, tem aqui o e-mail do Tomás, também será enviado um e-mail de follow-up a seguir esta sessão e depois podem aproveitar os contactos que lá estão. Tomás, se calhar começando já, temos aqui uma questão que se justifica com o ROI. Como justificar o ROI na adoção de uma solução SD-WAN, uma vez que os custos de CAPEX e OPEX são maiores do que com os routers tradicionais? Ok. Como tínhamos referido na apresentação, de facto, aquela redução de custos que os fabricantes prometem com base na redução dos custos de acesso não se verificam em Portugal. E, portanto, não temos tido nenhum projeto apenas nacional de SD-WAN para redução de custo. Temos, de facto, aquelas soluções com redes internacionais, aí sim conseguimos obter reduções de custo e depende naturalmente muito da dimensão da rede, da distribuição geográfica, porque algumas origens, portanto, alguns países que de facto têm uma diferença muito grande no custo do acesso a MPLS versus um acesso à internet e outros menos, e portanto varia muito. Mas aquilo que temos observado naqueles clientes com acesso internacionais que já migraram e o que se espera é obter retornos de investimento, diria, a partir do meio do contrato, isto considerando que vai entrar num contrato de 36 meses, diria a partir do 18º mês, dependendo mais uma vez de geografia para geografia e da dimensão da rede, portanto, os casos particulares do cliente, a partir daí, em alguns casos, já se começam a observar retornos de investimento. Isto, mais uma vez, para sites internacionais. Obrigada. Se calhar passando já para a próxima, quais são os tempos médios de implementação da SD-WAN? Ainda que com alguns pressupostos que balizem o âmbito. Pronto, se estivermos a falar de fazer o rollout de uma solução com a instalação de circuitos, eu diria que será muito semelhante àquilo que nós conseguimos já hoje com as redes tradicionais. Mas se estivermos a falar de uma solução já com meios de acesso instalados, portanto, já temos uma rede MPLS com, por exemplo, acesso à internet e instalar o acesso SD-WAN apenas a componente de routing, então eu diria que é a encomenda dos equipamentos, o rollout vai ocorrer de forma mais simplificada, de facto aí podemos preparar toda a configuração e fazer digamos, o fine-tuning de forma centralizada, de forma muito mais simples do que uma solução tradicional, mas eu diria que neste caso e neste cenário, se estivermos a falar de uma rede, digamos, de média dimensão, portanto, que não implique, se estivermos a falar de centenas de sites, obviamente que o tempo tem que ter em consideração o número de sites que temos que intervir, mas se estivermos a falar de uma rede de média dimensão, entre 6 a 8 semanas, acho que teríamos uma solução implementada. Disseste 8 semanas, Tomás, só para ouvir um corte? Sim, okay. 6 a 8. Sim. 6 a 8, ok. Aqui uma pergunta já mais relacionada com a oferta nós. Que vendors é que serão contemplados na oferta nós? Em que modelos de serviço? Podemos já desvendar alguma desta informação? Sim, quer dizer, na realidade nós adaptamos àquilo que vemos e assistimos no mercado. Nós atualmente já temos uma oferta construída com soluções Cisco, portanto, Meraki e Viptela. No caso da Cisco com Cloud NOS, ou seja, todas o vBound, o vManager, instalados em Cloud NOS. Isto é a solução que temos estado e que desenvolvemos e desenhamos e que definimos processos, mas não significa que não trabalhemos outras soluções. No caso concreto, por exemplo, da Fortinet, porque aqui a nossa ideia é ter uma oferta que interessa 80% do mercado. Estamos a ver o crescimento da Fortinet, estamos a equacionar a possibilidade de eventualmente integrá-lo também e já definir os processos, até porque já temos alguns rollouts e que tornem este processo muito mais simples. Obviamente que ainda estamos a trabalhar em processo de managed service para integrar juntamente com os serviços de SD-WAN,
e, portanto, muito em breve teremos novidades também nessa componente. Tomás, partindo assim para a última questão daquelas que temos agora para responder, soluções alternativas para VPN Angola-Portugal? Alternativas para VPN Angola-Portugal. Eu estou a admitir que estamos a falar de uma alternativa a uma rede MPLS Angola-Portugal. Aí, de facto, a solução SD-WAN com acessos internacionais poderia, portanto, acesso à internet para estabelecer uma VPN poderia ser uma opção, pese embora no contexto Angola temos de ter aqui também outros temas em consideração. Que se estivermos a falar de transmitir informação sensível a delay, atrasos, etc., podemos ter aqui um tema a endereçar. Ou seja, a rede IP-MPLS pode garantir essas qualidades de serviço e, portanto, poderia fazer sentido aqui uma solução do tipo híbrida. Existem, contudo, outras soluções que nós não referimos aqui, mas há alguns parceiros de soluções SD-WAN e outras soluções que permitem, digamos, contornar este problema do middle mile. Ou seja, o problema da solução ou da ligação entre Angola e Portugal está essencialmente na qualidade do acesso à internet de, digamos, África para o resto do mundo e, sobretudo, Angola, tendo em conta as distâncias, poderá ter aqui uns delays significativos. Nós não referimos aqui nesta apresentação, existem aqui algumas soluções, como, por exemplo, a CloudGenix, que tem o Prisma Access, que tem pontos de agregação na rede da Google Cloud e tanto quanto eu sei, existe pelo menos na África do Sul e na Nigéria, se não estou em erro, pontos de amarração da Google e que poderiam ser utilizados justamente para contornar o problema do middle mile. Mais uma vez, fazendo a análise da solução, depende essencialmente de que tipo de tráfego estamos a falar, qual é a sensibilidade a este delay e às taxas de erro, se é ou não viável do ponto de vista financeiro optar antes por uma solução do tipo híbrida ou então por uma solução em que, digamos, a componente de transporte de África para Portugal seria feito, por exemplo, através deste middle mile provider, digamos. Mas, ou seja, é algo que podemos analisar e depois fazer aqui uma aferição do ponto de vista dos benefícios de cada uma das opções. Obrigada, Tomás. Obrigada, Daniel. Se calhar, para garantirmos que cumprimos o tempo, terminamos aqui a sessão de hoje. Queria só reforçar que, de facto, questões adicionais que surjam entretanto ou que não tenhamos conseguido responder nesta sessão, que podem ser endereçadas diretamente ao Tomás, neste caso, enquanto orador por parte de nós. Também podemos partilhar o e-mail do Daniel se tiverem interesse em saber um bocadinho mais sobre o use case que foi aqui apresentado. Depois queria também só relembrar, também podem recorrer aos vossos consultores comerciais se tiverem necessidade de agendar algum tipo de sessão para esclarecimento de algum caso mais prático. Portanto, convido-vos e desafio-vos a partilharem connosco o conjunto de os vossos desafios e as vossas preocupações e nós apresentaremos as nossas soluções. É isto? Ok, agradeço então a vossa presença e, como a Inês referiu, alguma questão, por favor, contactem-me. Obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigado. Deus, bom dia, com licença.